Na ligação entre Hashem e o povo de Israel, existe uma via de mão dupla. Por meio do estudo da Torá e da prática das mitzvot, nós nos elevamos a Hashem. Em contrapartida, Deus se revela cada vez mais no mundo, justamente pelo canal que nós abrimos por meio do estudo da Torá e da prática dos preceitos bíblicos. Existe um conceito chamado brachá, benção. Na verdade, quando nós falamos Baruch atah Hashem, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, como podemos abençoar Deus? Então, há uma ideia geral de que a palavra aqui de bendito, ela tem que ser substituída por Mekor HaBrachá, da fonte da bênção. Nós reconhecemos que Deus é a fonte de toda a bênção. Hashem nos abençoa. O que é exatamente a brachá? A palavra Baruch significa também brachá, transmissão, a irradiação da vitalidade de Deus sob forma do desenrolar dos fatos da nossa vida que nos favorecem, sob forma de bênçãos reveladas ou situações positivas que envolvem favorecimentos que envolvam a nossa saúde, o nosso sustento, a nossa família, a paz, a harmonia e a serenidade. Tudo isso se consegue pelo fluxo que Deus irradia e transmite para nós do mundo espiritual, do mundo adimensional, para o mundo, o plano físico e material. Agora, como nós podemos abençoar a Deus? Conforme consta, Vaievaer David, e David, o rei David, uma das almas mais espetaculares da história da civilização humana, e entre parênteses, as 3 almas mais sagradas que já surgiram entre os homens são Moshe, David e o próprio rei Mashiach, descendente direto do rei David. Essas 3 almas são as mais espetaculares de toda a história da humanidade. Moshe Rabbeinu conseguiu um nível de profecia muito elevado. David HaMelech, ele é considerado o expoente de outro tipo de revelação de Deus, que não é profecia, mas sim Ruach HaKodesh, inspiração divina. A maior obra de profecia é o Humash, o Pentateuco, o rolo da Torá. Deus falou com Moshe face a face, apesar de Deus não ter face, a proximidade, a revelação de Deus seria comparativamente, metaforicamente, como uma pessoa falando em nossa frente, falando conosco. O rei David conseguiu um outro tipo de revelação de Deus, que era o HaKodesh de inspiração divina, também captando fluxos espirituais da sabedoria infinita de Deus, realmente da inspiração. A maior obra de profecia é a Torá, e a maior obra de inspiração divina é os Salmos, o Sefer Teilim, que compõe um percentual bem grande de nossas orações diárias. Como nós podemos abençoar Deus? Afinal, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Então, a nossa dinâmica é no sentido de cumprirmos a vontade de Hashem. A sabedoria de Deus é infinitamente, incomparavelmente maior do que a nossa sabedoria. Como está escrito, que lo marchevotai marchevotechem, pois o meu pensamento não é igual ao vosso pensamento. O ser humano, ele tem como pensamento uma linha de raciocínio que se reveste no tempo e no espaço. Por exemplo, quando eu penso num elefante branco, o elefante tem altura, largura, profundidade, forma, cor, e a minha linha de raciocínio, meu pensamento tem o antes, tem o durante e tem o depois. Ou seja, o meu pensamento está revestido tanto no tempo e no espaço. Hashem, ele é adimensional, Deus está acima dos limites de tempo e espaço. Então, nem podemos imaginar o pensamento de Deus, quanto mais a sabedoria dele, que é total.
Aliás, um dos nomes de Deus é Hamakom Baruch Hu, o local, bendito seja ele. É isso que nós falamos na Haggadah de Pesach. Não é o universo local onde se insere Deus, ao contrário, o universo inteiro e toda a realidade maior e os mundos espirituais que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço, tudo isso está dentro de Deus. Nós mesmos estamos dentro de Deus, somente que Hashem se ocultou e possibilitou com que tivéssemos a impressão de sermos criaturas independentes de Hashem, particularmente no plano físico e material. Como abençoamos a Deus? Então, a ideia é tal qual um agricultor, que quando a palavra berech, berech é joelho, barech é abençoar, assim como um agricultor para colher o fruto de sua plantação, ele se curva, ele se ajoelha para poder colher o fruto daquilo que ele plantou. O mesmo nós fazemos na dinâmica de conexão com Deus, para atrairmos as bênçãos divinas. Então nós o abençoamos à medida em que reconhecemos que ele é a fonte de todas as bênçãos e nós o louvamos. O Baal Shem Tov, fundador da filosofia e do movimento racídico, durante 10 anos de sua vida, teve aulas diárias à noite com um profeta da antiguidade que se revelava para ele, que era Ahiá Ashiloni, que era o mestre do Eliyahu Navi. E Ahiá Ashiloni revelou um segredo ao Baal Shem Tov, entre tantos outros, de que nós devemos sempre perguntar para cada pessoa como ela vai. Curiosamente, até alguns anos atrás, aqui no Brasil, o brasileiro costumava falar graças a Deus. Infelizmente, na nova geração já não falam mais, mas isso era típico do brasileiro. Então, o Ahiá Shiloni, o profeta, revelou para o Baal Shem Tov que o segredo que tem por trás do Pasuk, do verso dos Salmos do Teilim, Ve'atá Kadosh Yoshev Tehilot Israel. E você que é segredo, se assenta sobre os louvores do povo de Israel. Deus não precisa das nossas bênçãos. Deus não precisa do estudo da Torá exercido por nós. Deus não precisa das nossas mitzvot, da prática dos preceitos bíblicos. Mas Ele quer. Se a sabedoria dele é infinitamente maior que a nossa, o que dizer então da suprema Retzon HaElyon, da suprema vontade de Deus? A gente fala na Tfilá diariamente, no Pesukei de Zimbrá, que é o setor introdutório da leitura do Shema e do Shmoneh Esrei da Amidah, a gente fala Kulam Bechokhmah Asita, tudo fizestes com sabedoria. Em português não há problema nenhum, mas em hebraico a linguagem não combina, porque com sabedoria nós sabemos e com ação nós agimos, com o fazer nós fazemos. Então deveria ser Kulam Bechokhmah Itchakamta, com tudo com sabedoria, o Senhor Deus fez saber, Itchakamta, mas aqui no Pasuk fala, conforme explicado no Tânia, livro básico e referência da filosofia racídica, Kulam Bechokhmah Asita significa tudo fizestes com sabedoria, que a sabedoria infinita de Deus perante o Retzon HaElyon, a suprema vontade de Deus, é como se fosse um ato físico, porque se a sabedoria infinita de Deus é infinitamente maior do que a nossa sabedoria, o que dizer da vontade suprema de Deus, que é infinitamente maior do que a própria sabedoria infinita de Deus, que em relação à sua vontade suprema é considerado um ato físico. Então, Hashem quer que nós o abençoemos, e na hora que nós o abençoamos, com louvores, Halel, Vatishbachot, Shevach, Veodayah, e quando nós agradecemos e louvamos Deus, conforme revelou Ahiá Shiloni, o profeta para o Baal Shem Tov, nós estamos dando o sustento, entre aspas, parênteses,
colchetes e chaves, nós estamos dando sustento para Deus. Deus não precisa de nada, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. A maior novidade da criação do universo são duas. O fato de Deus ter se ocultado para propiciar, possibilitar com que o encadeamento dos mundos espirituais e o plano físico-material surgisse, fosse criado, e Deus criou a sua imagem e semelhança ao ser humano, que é a principal criatura, é o ator principal de todo esse cenário que é o universo e os infinitos mundos espirituais. E Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não tem imagem, não tem nem cara, nem semblante, nem corpo. O que significa imagem de Deus? Que o homem tem uma alma, tem uma partícula divina que é proveniente de Deus, ela vem de Deus. E semelhança é a capacidade de escolha entre o bem e o mal, o livre-arbítrio. Deus possibilitou com que o homem se assemelhassem ao próprio divino, porque Deus pode escolher, ele é o pleno e absoluto ser que tem o poder absoluto de fazer absolutamente tudo, ele conferiu um pouco desse poder para o ser humano. Agora, a maior novidade de toda a criação é o povo de Israel em particular, em especial, como está escrito na primeira semana da criação do mundo, quando chega o primeiro dia, Yom Echad, dia 1, porque Deus reveladamente era só Ele, o único, né? Mas Hashem Elokeinu, Hashem Echad, o eterno nosso Deus, o eterno único. Então, está escrito na Torá, Yom Echad. Mas os dias subsequentes consta no texto bíblico Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, a saber, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e na sexta-feira, a véspera do Shabat, ou seja, no sexto dia, não está escrito sexto dia, está escrito o sexto dia, com um artigo definido, ou que destaca, que não é um simples sexto dia, mas é aquele sexto dia destacado por duas explicações interessantes. A primeira, que no sexto dia o ser humano foi criado, ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, em relação ao qual, conforme explicado no Tânia, que Deus ele exteriorizou, verbalizou a sua intenção por meio de 10 frases, 10 ditos, que são Asara Ma'amarot Shebaem Nivra Haolam, as 10 frases, os 10 ditos que Deus criou o mundo. No entanto, quando ele criou o homem, está escrito Vaipach Beapaf Nefesh Chaim, Nishmat Chaim, que Deus soprou nas narinas do homem uma alma de vitalidade, de vida. Então, falar, e as 10 falas de Deus, exige uma pequena locomoção de ar, o suficiente para fazer vibrar os 2 músculos de dentro da garganta, chamados de cordas vocais. Mas na hora de soprar, vem uma locomoção maior de ar, que vem dos alvéolos lá de dentro do pulmão. Se a pessoa não parar de soprar, ela acaba perdendo o fôlego. É um ar mais íntimo, ou seja, metaforicamente pela Torá, a Torá foi dada na linguagem do ser humano, de uma forma que nós possamos entender, compreender o incompreensível, imaginar o inimaginável. Então, Deus criou o universo, os infinitos mundos espirituais, as criaturas angelicais e toda a realidade maior da sua, entre aspas, exterioridade, do aspecto mais exterior da sua essência absoluta. Mas o ser humano foi criado de uma forma mais íntima, intimista, foi um sopro da alma humana, que é, na verdade, uma partícula divina. A grande novidade da criação do universo é que o ser humano, particularmente o judeu, pode fazer a vontade de Deus. Esse ser absoluto e inatingível
Então, o Yom HaShishi, o sexto dia, é uma referência também, passamos há pouco, pelo 6 de Sivan, que é, na verdade, a data na qual Deus se revelou, o autor se revelou dentro da obra, e Deus se revelou dentro desse mundo com a outorga e com a dádiva, com a entrega da Torá no cume do Monte Sinai para milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, entre judeus e não judeus, etc., Deus entregou a Torá para o povo de Israel. E nesse momento, ele habilitou o ser humano, particularmente o judeu, de um poder infinito, de um poder incrível. Nós podemos cumprir e satisfazer a expectativa divina. Nós podemos atender à vontade suprema de Deus. Esse Deus absoluto, inatingível, totalmente acima da nossa compreensão e da nossa capacidade de atuação, ele conferiu a nós a capacidade de o agradarmos, a capacidade de suprirmos a expectativa divina, fazermos e cumprirmos a vontade de Deus. Esse poder conferido ao ser humano é maior que o universo, é maior que todos os mundos espirituais, a capacidade da criatura ínfima, insignificante, chamada ser humano, particularmente o judeu, poder atender à vontade suprema e à expectativa do ser absoluto, do supremo ser, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E então, quando nós abençoamos Deus, significa nós louvamos Ele e nós suprimos a expectativa dele, porque Ele quer ser abençoado. Ve'atah kadosh Yoshev Teilot Israel. Você que é sagrado se assenta sobre os louvores do povo de Israel. Então, Baal Shem Tov, quando ele aprendeu a lição do profeta Riash Shiloni, ele chegava na feira e falava, Sarale, Sarinha, como vão os carneirinhos? A Sarinha falava, louvado seja Deus, os carneirinhos estão dando a lã que eu estou tosquiando. Yankale, Jacozinho, como vai a sua hortinha, hortazinha, no seu pomar, no fundo da casa? Bendito e abençoado seja o Criador do universo. Eu estou conseguindo colher as minhas frutas e verduras para o meu sustento, graças ao Todo-Poderoso. E assim, Itchele, Isaquinho, como vão a sua criação de galinhas? Ele falava, olha, eu só tenho a agradecer ao Todo-Poderoso e bendito seja aquele que me criou, porque eu estou conseguindo pegar os ovinhos para o meu sustento. Eu como alguns ovinhos das minhas galinhas e o excedente eu vendo para conseguir uns trocados. Assim o Baal Shem Tov induzia os judeus simples daquela época a louvarem a Deus, quando ele perguntava como estava a situação particular de cada um. Nós damos, segundo a Riash Shiloni, o profeta que transmitiu para o Baal Shem Tov, nós damos o Mazon, o sustento, a parnassá, o lechem, como está escrito na Torá, et kurbani lachmi, a minha oferenda que é meu pão. Explica o Rashi. O que quer dizer o pão? Deus não precisa de pão. E reach nichoach lashem, uma fragrância agradável para Deus. O que significa isso? Deus precisa de perfume, de fragrância, ele precisa de pão? Explica o Rashi que Deus nos ordenou fazer algo e nós cumprimos com a vontade suprema dele. O fato de termos atendido à expectativa de Deus, isso cria um prazer infinito de Deus. Para finalizarmos, a ideia extremamente inspiradora da mística do judaísmo, da filosofia racídica, baseada na Kabbalah, que é, na verdade, a mística, os segredos maiores do universo. Existe um conceito racídico, cabalístico, de que Deus tem um prazer infinito consigo mesmo, com Ele próprio. E como nós traduzimos o prazer infinito de Deus com Ele mesmo?
Nishmot Israel, as almas do povo de Israel, aqueles que podem atender e cumprir com a expectativa divina, que realmente, em mérito do nosso trabalho de sempre cumprirmos com os ditames e orientações do divino que foram revelados no Monte Sinai, por meio dos nossos mestres, os sábios, foram transmitidos de geração em geração, até chegarmos ao líder máximo da nossa geração, candidato chapa única a se revelar como Mashiach, o Rebbe de Lubavitch. Então, que em mérito de nosso todo o trabalho que foi acumulado em gerações e gerações, e encarnações e reencarnações, que realmente nós já possamos desencadear o processo irreversível e irrefreável da revelação de nosso justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.